dizendo, olha, Trump quer o Flávio, ele vai apoiar o Flávio, esperamos o apoio, porque afinal ele quer que a direita vença. Voltou esse negócio, queremos Trump. O Flávio já tinha falado que ele não queria grudar muito a imagem dele ao Trump, não. Né? Chegou a dizer isso. O Trump não vive um bom momento nos Estados Unidos, mas eles acreditam que aqui o Trump é uma força eleitoral. As pesquisas indicam que ela é mais negativa do que positiva. Mas, de qualquer modo, eles apostam, inclusive, que haverá que as tensões entre Lula e Trump voltarão, crescerão de novo. Lula talvez encontre Trump em abril. Sei lá. Outra notícia internacional, a Colômbia, né, do Petro, disse que o Equador atacou a fronteira da Colômbia. Vocês viram isso? Agora tem guerra na América do Sul. Eu não sei se atacou, se não atacou, vai, né, ter que dar um tempinho para essas informações saírem, mas agora tem guerra na América do Sul. E eu falei, esse negócio vai começar a se aproximar da gente. Isso não existia. Quando o Trump não estava no poder, isso não era uma questão, né? Aí eu tô avisando. Né, há muito tempo eu tô dizendo, vocês ficam normalizando o Trump é igual ao Obama, vocês estão tudo doido, né? Mas vamos lá. Como vai ser? Sempre é preciso tomar cuidado com o bullying. Agora, o Valdemar está muito animado. O Valdemar é apoio de Trump, e é isso aí, é por aí que ele vai. Vamos lá. De acordo com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro pode ter o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições. Segundo o cacique, o americano deseja um governo de direita no Brasil. Essas afirmações de Valdemar foram feitas ao UOL e à Folha. Ele disse, eu espero... Certo, então o Valdemar tá apelando, tá fazendo campanha, dizendo que os nossos candidatos são bons porque eles têm o apoio do Trump. Isso puxa a manifestação do Trump. Aí o Trump, vocês já estão vendo no mundo que tipo de coisa que ele faz. Né? Então veja, o Valdemar, por um cálculo eleitoreiro, ele está querendo transformar a eleição na intervenção do Trump, puxar o Trump para, sabe? Tá puxando o Trump para a guarda, né? Tá puxando o Trump para a guarda, para o Brasil se defender do Trump e transformar isso numa questão política nacional, um ataque externo. É isso que eu tô falando. O perigo que a gente tem é esse, tá? Porra, por que esse cara não se contenta em ganhar um Senado e ganhar uma Câmara, fazer o dinheiro dele, participar da política, fazer o lobby dele? Não. Ele quer puxar para a disputa política nacional um agente estrangeiro que está ameaçando todo mundo no planeta Terra. Ele quer trazer isso para o jogo da política brasileira. Aí a bronca que eu dou. Trump é a mesma coisa que Obama, enquanto Biden mandou um grupo para dizer não vai intervir e derrubar a República Brasileira. O Biden mandou isso. Enquanto, por outro lado, o Trump está dizendo vou proteger o político de direita dos caras. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que, se fosse só isso, já seria muito ruim, mas não é. Entenda o que eu quero dizer. Se fosse só isso, se ele dissesse assim, eu vou mandar o apoio, eu vou defender que esse cara tem que ganhar, mas não. Ele faz com ameaças de violência. Então ele coloca a gente como possível alvo em abstrato mesmo, fica ameaçando. Então a tensão já está colocada. A gente não sabe como é que o Trump vai responder a esses chamados. Ele pode simplesmente ficar calado, o Lula pode ir lá e conversar com o Trump e calar a boca do Trump. Eu não sei o que vai acontecer. Mas só do Valdemar ter esse tipo de posição, ele está puxando, aumentando a possibilidade de uma coisa que ele não controla, que é a reação do Trump de colocar o Brasil no radar e sabe-se lá o que ele vai fazer. Então, isso por si só já aumenta o risco e a tensão do que a gente está vivendo. Só do Trump estar no poder, aumenta o risco de Cuba, aumenta o risco do Irã, aumenta o risco da Venezuela. Você vai comparar isso ao Obama para dar a galera... mas aí o Pedro briga, mas aí o Pedro xinga. Eu estou dizendo, a preocupação toda que eu tinha era sempre com o Brasil, né? A gente vai normalizando essas coisas, a gente vai dizendo que os problemas... Aí a gente culpa a vítima, né? Aí a gente fala que o PT é o culpado,
O PT é o culpado, né? A culpa é do PT, porque o Valdemar está fazendo isso, porque o Trump está fazendo aquilo. A culpa é da esquerda que não entrega um país perfeito, porque se entregasse um país perfeito, né? Mas que entregar um país perfeito tem a ver com esses ataques? Você acha que se fosse o Ciro Gomes não seria a mesma coisa? Você acha que se fosse o Jones não seria a mesma coisa? Você acha que se fosse qualquer outra coisa não seria a mesma coisa? Esses caras têm um projeto próprio, que independente de quem tiver lá, esses caras vão estar fazendo isso. Porque é uma política pequena. Ele não se importa em colocar em risco de ataque o Brasil, porque ele sabe que o ataque não vai vir na casa dele. Então, assim, vou correr um risco? Vou, mas aí eu também chamo um público que está pedindo isso, aquele público que foi construído pelo Bolsonaro. Eu tenho que manter esse público. O meu partido só existe por causa desse público. É isso que eu estou falando. Não é que o Valdemar seja um fascista maluco e que queira que o Brasil seja atacado, mas na medida em que o Bolsonaro se tornou um cabo eleitoral fortíssimo e a gente normalizou todos aqueles discursos, se você não estiver alinhado com esses discursos, você perde a sua tração eleitoral. Então os caras começam a se vender, porque na medida em que eu não fizer esse tipo de discurso, aí eu não tenho voto. Aí eu vou para as cucuias, do ponto de vista político. A hombridade que alguns homens tinham que ter do lado da direita é assumir o risco de ir para as cucuias. Eu sou de direita, mas eu não sou o cara que flerta com essas merdas. Eu não quero o Brasil tomando bomba. Eu não acho certo America First, MAGA e etc e tal. Eu defendo o meu país. Eu não quero bomba na minha cidade. Eu não quero meu país ameaçado. Era para esses caras de direita falarem isso. Ter hombridade. Mas eu vou perder votos. Sim. E você vai salvar o seu país de estar no alvo da maior potência global. Perca voto, seja homem uma vez na vida, assuma um risco, assuma uma perda. É muito triste, sabe? É muito triste. Aí eu tô dizendo, isso tudo, essas inclinações de pessoas que não necessariamente são fascistas, mas que elas estão abrindo a perna para intervenção estrangeira e internacional, é porque eles se pressionaram a isso. Na medida em que isso se normalizou, cria uma pressão eleitoral para isso. Cria uma pressão eleitoral para isso. Esses caras estão tudo refém disso. Entende o que eu quero dizer? Não é que o Valdemar, especificamente, é um maluco antidemocrático que quer mesmo que o Trump domine o mundo, mas na medida em que ele não fizer aceno para isso, ele vai perder voto. Aí o problema é, desde o início, quando eu falava lá no início para os liberais, ó, liberais, não normalizem isso, depois vocês vão ficar refém dessa merda. Estão todos reféns, certo? Seja o Valdemar, ou seja, 500 caras desse, que eles estão reféns. Eles estão reféns. E aí o que o Reinaldo fica tentando fazer, desesperadamente, é chamar essas pessoas para... Veja, pelo amor de Deus, apresentem-se como direita liberal, surja, por favor, uma direita liberal. Mas o problema é, depois que você criou a extrema-direita, que ela tem base popular e que a direita liberal não tem base popular, os caras ficam refém. Esse é o problema dessa matemática. O problema dessa matemática é isso. Na medida em que você alimentou uma extrema-direita que é populista, que fala linguagem mais chula do planeta e etc e tal, que fala que bandido bom é bandido morto, se você não meter essa, depois que você normalizou isso, você não vai ganhar a eleição do lado da direita, porque a extrema-direita vai engolir você. Esse é o problema. É um mecanismo mesmo, é mecânico mesmo. É roda de estrutura engenharia mesmo. Não é mecânico. Esse é o problema. Então, para quebrar esse ciclo, teria que aparecer pessoas dispostas a levantar bandeiras que são de uma direita liberal e que fala, eu não aceito isso, e esse cara crescer na base da porrada com a extrema-direita. Agora, quem vai fazer isso? Então, assim, a dificuldade que a gente tem é quem vai fazer isso? Essa seria uma solução. Como é que você enfraqueceria a extrema-direita? Se aparecesse uma direita liberal, que o alvo dela fosse bater na extrema-direita e dizer, direita não é ser um golpista maluco, direita não é ser contra direitos humanos, direita não é... Agora, se o cara fizer isso e ele, sei lá, for perder 8 anos da vida dele tentando construir isso, pode dar em água, né? Porque agora os caras estão com a maioria. Então é um esforço muito grande, que é a mesma coisa que eu sofro aqui do lado da esquerda. É um esforço muito grande para mim, enquanto minoria clara, óbvia, né, ficar brigando contra o que é maioria, sem ganhar um puto por isso, só porque tá certo. Depois que se cria o bolo
da hegemonia local, você ficar brigando é gasto de energia demais para o tanto que você ganha de menos. Então, uma pressão de seleção. Tá me mostrando um negócio lá do canal do Farol Brasil, que ele chamou a galera e tal. Eu falei, porra, Farol Brasil, ele tem uma estratégia muito clara, ele vai engolindo tudo. E aí, é claro, se você não tem nenhuma treta, treta que eu tô dizendo assim, se você não tem nenhum problema com o que os caras falam, ou se você é um oportunista, o certo que você faz da tua vida é colar com os caras mesmo, porque os caras vão te projetar. Você é menor, os caras já são grandes. É como funciona a estrutura de poder. Aí isso é horrível, né? Isso é horrível. O cara vai engolir, ele vai engolindo tudo que passar no meio do caminho, ele vai engolindo, porque ele já é grande e ele consegue fazer essa tipo, junte-se a mim, que na medida que você se juntar a mim, você vai crescer também. É a mecânica, Contra isso, inclusive, que eu tô tentando brigar há muito tempo, né? Tentar apresentar uma alternativa, mas essa é a mecânica, né? E essa mecânica dá certo. Enfim. O apoio de Trump a Flávio. Eu espero também que o Trump melhore um pouco a situação dele, porque ele precisa estar em uma situação boa. Eu fiquei meio confuso quando ele tirou a Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Valdemar ficou meio confuso quando ele tirou a Magnitsky. Ele estava defendendo, portanto, a Magnitsky. É só para ficar claro que quando essa gente fica posando de moderada, nós somos moderados, nós não somos mais aqueles radicais de antes. Né? Então, não. Né? A moderação aí estaria exatamente onde? Não tem moderação. Então, quer Trump. Portanto, volta a ideia de que nós teremos uma eleição em que a soberania será um tema. Reinaldo, você acha que a soberania consegue ser um tema principal de eleição? Eu não sei, aí depende muito dos registros que vão sendo feitos, depende muito da campanha, depende muito do que o Trump vai dizer. Pois. O que é que o Trump vai dizer? Como é que ele vai se referir ao Brasil? O que é que ele tentará impor ao país? Que custo haverá para os brasileiros? Não? E nós temos aqui... Vou pausar para fazer o comentário complementar do que eu já falei, né? Ou seja, o que o Reinaldo está dizendo é o que eu estava dizendo. Quer dizer, na medida em que o Valdemar puxa isso para discussão, isso vai provocar a reação do Trump. E qual vai ser ela? Não sabemos. É um salto no escuro. Não sabemos. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Vamos apostar? É isso. E aí fica aquele custo de ansiedade, todo mundo sem saber o que vai acontecer. Enfim. Uma especialista que diz temer, sim, e aí, a partir da fala do Valdemar, a especialista está certa, não é? Que vá haver interferência estrangeira na eleição, leia-se interferência norte-americana. Vamos lá. A possível interferência estrangeira nas eleições do Brasil neste ano é uma preocupação, dadas as tentativas dos Estados Unidos de influenciar pleitos na América Latina nos últimos meses. Esse é o alerta da chilena Marcela Rios Tobar, diretora para a América Latina no Instituto Internacional para a Democracia e Assistência. Eu vi isso, né? O transatlântico tá virando, agora é a Érica Legal, né? Assistência eleitoral. Ela deu uma entrevista à Folha e afirmou: temos visto tentativas ativas dos Estados Unidos de ter um papel nas eleições na América Latina. Então, é possível que tenhamos tentativas tanto dessa potência como de outras dispostas a financiar campanhas e a promover desinformação. Rios está no Brasil para participar nesta terça de um evento da União Europeia sobre combate à desinformação. E não é de agora, viu? Quem se interessar, né, leia 1964, A Conquista do Estado, livro antigo já, mas se encontra ainda, não sei se tem reedição, em sebo com certeza. Se achar, ele até a imagem do livro a tempo, coloca aí, René Armand Dreyfus. É um livro fartamente documentado de como é que se fez a campanha de desestabilização do governo Goulart e o golpe de Estado, daí a conquista do Estado, a partir de entidades, de entes, inclusive americanos,
de institutos de supostos especialistas, IPES e BAD, procurem depois saber o que é, né, sobre essas tentativas de desestabilização. E nós estamos falando de 62, 63, não havia, querido Vólio Bene, redes sociais. Não havia. E a foto do livro está aí. Aí. O tio Rei, inclusive, que nasceu em 61, era jovenzinho, né? Os pais de vocês, sei lá, tinham nascido. Já. Já. Na década Não de 50. Então, e se fez essa campanha de desestabilização, e, portanto, pode acontecer de novo. Né? Nós vimos a abordagem que o Trump fez na carta do dia 9 de julho do ano passado, que ele mandou para o Lula no primeiro parágrafo, falando do Bolsonaro, depois fazendo ameaças. Então é claro que a interferência estrangeira pode acontecer. E é claro que isso vai ser um debate. Eu insisto, se vai ser o debate principal ou não, né? Nós temos aí pesquisa, os indicadores da economia são bons, mas as pessoas acham que a economia não está indo tão bem. Nós vimos isso nos Estados Unidos, aconteceu. Exato. A Economist fez uma matéria de 15 páginas mostrando que a economia sobre Biden era a melhor dos 50 anos, em 50 anos. E, no entanto, o Donald Trump passou a percepção de que era péssima. Né? Porque teve uma elevação da inflação, sim, durante o período, mas depois tinha caído, as coisas estavam caminhando. Aí, se você vê os comentários em locais que falam sobre o aumento do combustível, você vai ver um monte de comentário dizendo: ah, mas agora a culpa é da guerra, não é do PT, não. Pô, aí é foda, né? Aí é foda, né? Um monte, cara, entupido. Aqui em Brasília tá em 6,70, chegando a gasolina mais ou menos, a 6,70. No mês passado tava R$1 a menos. R$1 a menos. A subida é por causa... não, veja, porra, tem uma hora que passa, né? Tem uma hora que, tipo assim, não, a galera tá todo mundo de sacanagem, né? Não é sobre o governo tá indo bem ou indo mal, ou porque o pessoal não tá entendendo. É porque a galera se passa, tá ligado? A galera sabe que eu vou setar essa e vai todo mundo falar a mesma coisa. A gente não é contra esse governo mesmo. Aí teve uns caras, né? Teve um tópico sobre essa greve dos caminhoneiros possível e etc. Aí um cara falou, gente, ninguém sabe se nada disso é verdade, né? Mas um cara fala assim, gente, eu sou caminhoneiro e não adianta a gente fazer greve porque tem a ver com a guerra lá no Irã. E aí a gente fazer greve ou não vai mudar o que está acontecendo na guerra do Irã. A gente não vai conseguir impedir o aumento do combustível por causa da guerra do Irã. Então a nossa greve não vai servir de nada. Aí uma pessoa comenta embaixo, na maior cara limpa do planeta, mas tem que fazer greve para derrubar esse desgoverno mesmo. Tipo assim, a galera perdeu a vergonha na cara. Né? A galera perdeu a vergonha na cara. É para derrubar o governo mesmo a greve. A greve para derrubar o governo. Por quê? Porque é o governo que eu não gosto. Né? Aí a gente mete uma greve para derrubar o governo. Enfim. A galera perdeu, não tem mais filtro, saca? Não tem mais filtro. É guerra de amigo e inimigo e acabou-se.